Esse vídeo é o segundo da série de 3, que está sendo parte de um projeto da disciplina de Sociologia da Responsabilidade Social. Eu sou a Bruna, os outros integrantes do grupo estão destacados aqui abaixo, e o tema desse vídeo é Entrevista de Emprego e Ética no Trabalho. Para começar, nós vamos falar o que é uma entrevista. Ela é a etapa principal do processo de admissão, é também quando a confirmação das informações do currículo acontece, e é uma conversa para troca de informações entre você e a empresa. Ela pode acontecer de forma individual, só entre você e o entrevistador, ou coletiva, com mais pessoas. No caso das entrevistas coletivas, muitas vezes acontecem dinâmicas em grupo, e também pode acontecer de forma online, que são por videochamadas, pelo celular ou computador, e também presencial. Nela acontece conversa, redação ou testes de habilidades técnicas, como o Excel, por exemplo. Depois de ser chamado para uma entrevista, o que fazer? É importante ouvir a proposta do empregador, sempre verificar a data, o horário e o local. Importante confirmar ou não a presença na entrevista e não se atrasar. Como se apresentar durante a entrevista? É importante ter o cuidado com a apresentação pessoal, ir com roupas apresentáveis, limpas, sem transparência, rasgos ou manchas. Shorts e bermudas também devem ser evitados. De preferência, os cabelos devem estar cortados e penteados. E é importante evitar exageros em maquiagens e perfumes. Lembre-se que essas dicas também se aplicam após a contratação. Olá pessoal, meu nome é Thalita e agora eu vou falar um pouco sobre a vestimenta. Primeiro, eu vou começar falando como o que evitar vestir em uma entrevista de emprego, se o caso a vaga exigir esse tipo de vestimento. Maquiagem muito forte, algo que deve ser evitado, por exemplo, um batom muito forte, uma sombra muito forte, roupas decotadas ou curtas, por exemplo, um cropped ou uma blusinha de alcinha, no caso das mulheres, acessórios muito grandes, como anéis muito grandes, brincos muito grandes, como brincos de argolas, ou até mesmo relógios, e os sapatos abertos, por exemplo, sapatilhas ou sandálias abertas. E no caso dos homens, a barba sem fazer, o cabelo sem cortar, camisetas estampadas ou xadrez, a calça jeans e um tênis. Esse, no caso, é para entrevistas mais formais. E em relação ao que vestir, seria interessante um batom mais neutro, um rímel e uma sombra mais discreta, uma camiseta social de cor clara, uma calça social preta e um sapato fechado, no caso das mulheres. E no caso dos homens, os cabelos cortados, a barba feita, uma camiseta social de manga longa, um terno clássico com uma gravata mais discreta e um sapato social, se a vaga exigir esse tipo de vestimenta. Como se comportar em uma entrevista? Como já foi dito pela Bruna, ser pontual é essencial e ao chegar é necessário demonstrar total atenção durante a entrevista de emprego, então é necessário evitar fones de ouvido ou ficar no celular. O principal é dar a maior atenção possível para a pessoa que está te entrevistando. Manter um tom de voz equilibrado e uma linguagem mais formal, evitando gírias ou palavras inadequadas. Realce seus pontos positivos de uma forma natural. Tenha uma boa linguagem corporal, uma postura muito boa e uma atenção extremamente essencial. Questione quando sentir necessidade. Sempre que surgir uma dúvida durante a entrevista, você pode questionar o seu entrevistador da forma mais clara possível. Como se portar em uma entrevista? Novamente reforçando, exercer a pontualidade, adotar uma boa postura profissional, buscar se comunicar de uma forma firme e clara, ter atenção com a linguagem corporal, não mentir, não entre em discussões com o entrevistador, expressar o seu interesse pela empresa, desenvolver suas respostas durante a entrevista, demonstrar flexibilidade e proatividade e deixar uma mensagem de agradecimento.
E após a entrevista, é necessário verificar o que funcionou e o que pode ser melhorado. Aguardar o retorno da empresa, positivo ou negativo, e caso você não seja selecionado, o problema não está em você. Pode ser que falta perfil ou algum outro motivo. E é necessário e extremamente útil você utilizar isso como uma experiência para uma próxima oportunidade. Olá, pessoal, eu sou a Ana. Eu vou falar um pouquinho de ética no trabalho. Primeiramente, o que é ética? É o que é considerado correto. Então, na nossa sociedade, nós temos já nossas regras, que são as nossas leis, que regem o que é certo e o que é errado. Porém, o que seria a ética no trabalho? Seriam as regrinhas e as leis na empresa do que é considerado correto ou não. Tirando a parte da legislação, das leis, o que realmente é crime, por exemplo, bater no colega, assediar, tudo isso é considerado crime. Então, não é que seria uma ética, seria moralmente errado. Agora, o que é ética no trabalho? São as regrinhas e as normas que a empresa vai passar para você. Ah, são iguais em todas as empresas? Não, nem sempre. O que é igual em todas as empresas é a parte da legislação em si. Porém, a empresa vai te passar um manualzinho te falando, olha, essa aqui é a regra da minha empresa. Seu almoço é de tal horário a tal horário, a vestimenta é essa e tudo mais. Então, basicamente as regrinhas da empresa. Toda empresa vai te dar o manualzinho de todas as regrinhas? Nem sempre. Isso é chamado cultura organizacional, que é quando você percebe pela cultura, pelo ambiente, qual que é a regrinha, por exemplo, a regrinha de vestimenta. Quando você chega numa loja e você vê todas as mulheres da mesma forma, por exemplo, saia e salto, você vai falar, nossa, aquele local, as mulheres só andam desse jeito, eu fui contratada agora, vou andar da mesma forma. Então, a cultura é uma forma de você se moldar para ficar pertencente àquela empresa. São as regrinhas que não estão em um livro, em um manual. Você vai perceber pelo ambiente. Então, qual é o benefício da ética no trabalho? É um clima bem positivo, uma comunicação legal com seus colegas, desenvolvimento, melhoria nos seus resultados, aquele sentimento de pertencimento que que a empresa é uma família. Então, retenção de talentos, o supervisor pode olhar e falar, nossa, aquela pessoa super se adaptou aqui, se encaixou, ela é gente como a gente, sabe? Então, ela vai reter você na empresa, trabalho em equipe, produtividade, motivação. Isso tudo são benefícios da ética do trabalho. Comportamentos antiéticos. Então, nós temos os comportamentos que são considerados errados pela lei. Então, roubar, desviar dinheiro, assediar, agredir são considerados errados, crimes que não podem acontecer. Agora, comportamentos antiéticos, além desses que já são considerados errados, nós temos alguns outros que daí são considerados realmente antiéticos, que seria desrespeitar a hierarquia, deixar de fazer sua atividade ou prometer uma atividade e não cumprir. Isso sempre vai prejudicar outra pessoa. Se você está prejudicando alguém e você está se beneficiando, isso é um comportamento antiético. Então, manipular as pessoas também, todos esses são comportamentos antiéticos. Então, os funcionários têm que buscar inspirar colegas pelo exemplo. Então, se você é uma pessoa que vai fazer o certo, você vai motivar as outras pessoas a fazer o certo também. Isso vai criar uma cadeia, vai cultivar o espírito em equipe, vai reconhecer, valorizar posturas corretas e toda a questão da ética do trabalho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu espero que esse segundo vídeo aula tenha sido muito útil para vocês. Eu agradeço vocês terem assistido até aqui e eu espero vocês na próxima videoaula. Muito obrigada.